firme. Se você... Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez juntos para estudar mais uma lição abençoada. Lição de hoje, a lição de número 5, e eu convido vocês para nós estudarmos juntos. Então, não se esqueçam. Antes de nós comentarmos aqui da lição, já quero convidar você para fazer parte aqui do nosso canal IBD para Todos, aonde semanalmente estamos aqui juntos, fazendo aqui a vontade de Deus, trazendo assuntos maravilhosos para você. Gente, não se esqueçam, participe conosco. Então, se você gosta de estudar Escola Dominical, EBD, Teologia, aqui é o canal que você pode estar na simplicidade estudando juntamente conosco. Então, não se esqueça, participe, comente, deixe o seu joinha, se inscreve no canal. Você pode se inscrever no canal aqui, tá, gente? Tá liberadinho aí para você. Deixa aqui sua inscrição, seu joinha aí, seu likezinho e o sininho também, tá? Ative o sininho aí para que você venha receber essas notificações e essas lições também. Então, vamos lá. Lição de número 5. O tema da lição de hoje é maravilhoso. Fala sobre reconstrução, ou melhor, né? Vamos trazer aqui para a originalidade aqui da lição. O tema é construção, gente. Então, nós estamos tratando de construção. Zorobabel recomeça a construção do templo. Então, esse é o tema da lição. A lição de hoje vai falar sobre construção, beleza? Então, vamos lá. O nosso texto áureo, já para nós já entrarmos aqui na lição, nosso texto áureo está lá em Ageu, no capítulo 2, verso 10, 18. Então, você pode acompanhar na sua Bíblia aí em Ageu. Quero ser rápido aqui, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. O texto áureo, ele diz assim, ó: ao 24º dia do mês, nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo, o Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, verso 10, 18. A verdade prática diz assim, ó: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Então, olha só que interessante, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro aqui, texto áureo, ele está falando algo maravilhoso aqui para nós, falando a respeito de colocar no coração, trazer novamente para o coração, para a intenção do coração, a respeito da obra, pois quando se trata de construção, nós estamos falando aqui desse tema, né, maravilhoso que é a construção, mas quando se trata de construir, nós temos que entender que nós estamos num processo de desenvolvimento, mas no meio do caminho, nesse processo de construção, reconstrução, desenvolvimento, avivamento, né? Nós temos aqui alguns empecilhos que nós vamos ver aqui na lição, tá? Na lição de hoje, nós vamos ver que no retorno para Judá, né? Quando Deus ordena, através de uma profecia, que eles retornariam para reconstruir novamente tudo aquilo que tinha sido destruído, pois o que estava acontecendo com o povo, na verdade, já estava sendo destruído. Não era com o templo, gente, não é questão de destruir o templo, na questão de cair as muralhas, na questão de destruir a cidade. Isso daí era apenas uma consequência, isso foi uma consequência do que já estava acontecendo no coração do povo. O povo de Israel já estava sofrendo, já estava no processo de declínio. Então, a primeira desconstrução, a primeira queda que houve foi na espiritualidade. O povo já perderam o contato, a espiritualidade, eles já saíram da presença de Deus. Então, eles já estavam longe da presença de Deus. E, gente, não se trata apenas do povo comum, mas os próprios líderes. A liderança estava longe da presença de Deus. Os reis estavam caindo. Nós vamos ver isso, gente, da queda dos reis lá no começo, tá? Davi foi o segundo rei de Israel, mas o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul teve uma passagem muito conturbada como rei de Israel. Ele foi rei por um bom tempo, mas tudo que Saul fez
foi reprovado por Deus. E o Davi, mais ou menos com 15 anos de idade, já tinha sido ungido rei no lugar de Saul. Porém, ele só foi assumir mais para frente, quando ele já estava com uma certa, um certo conhecimento, uma certa vivência, experiências de guerra. Ele foi assumir o trono. Mas a queda já estava lá atrás com Saul. Davi assume, é aquele homem que foi escolhido por Deus, assume o trono e tudo mais. Aí você vê também, Davi começou bem com o seu reinado, mas o seu reinado começa em declínio. Então já estava em declínio desde lá de trás. Davi agora cai, a sua família é uma família que deu muito trabalho para Davi, foi uma família que foi muito trabalhosa, deu muita vergonha a Davi por causa do próprio pecado de Davi, né? As consequências do seu pecado esvailou ali na sua família. Agora vem ali o seu filho, né? O seu filho que assume o reino, ele assumiu o trono de Davi, né? Salomão assume o trono de Davi, porém Salomão também começa bem, mas, gente, o que aconteceu foi que mais um pouquinho o povo começa a declinar. Então nós estamos vendo aqui um declínio desde o começo lá. Agora aqui com Salomão, Deus prometeu que iria dividir o trono. Deus iria dividir o reino, na verdade, das mãos dos seus sucessores. Não iria dividir na mão de Salomão, por amor a Davi, e também não iria deixar que o trono de Davi fosse vilipendiado. Ele iria manter o trono de Davi, ele iria manter o reinado de Davi, porque da descendência de Davi, aleluia, viria o Salvador da humanidade. Então, da descendência, da raiz de Jessé, da raiz de Davi, viria ali o Salvador. Então, por isso que Deus não permitiu que o trono de Davi fosse tomado por outras pessoas. Então, nós passamos aqui por esse período, né, de destruição, e nós vemos agora o reino sendo dividido. Há essa divisão aqui, e essas duas tribos que fica com Judá, né, com Judá, e o próprio Benjamim ali, que fica como essas duas tribos, com a tribo de Judá e Benjamim, e os demais fica com as outras 10 tribos ali. Então nós vemos aqui um período bem conturbado, um período de declínio. E agora, gente, nós vemos ali a construção, né? Claro que se dá a construção ali do primeiro templo na mão do próprio rei, né? Do rei Salomão. Ele constrói o primeiro templo, só que esse templo ele é destruído. Ele foi destruído ali do período ali quando Joaquim era rei, né, aqui de Judá. Esse período aqui foi o período da queda, né, que foi lá deixa eu ver aqui, em 586, né, que a queda de Jerusalém se dá em 586 a.C., aonde o próprio rei ali da Babilônia, Nabucodonosor, juntamente com o seu exército, né, liderado ali por Merodach, né, e foi lá e saquearam, né, e destruíram os muros, destruíram a cidade e levaram alguns cativos para a Babilônia. E chegando lá, eles passam agora mais ou menos 70 anos cativo na Babilônia. Então você vê todo esse processo, né, todo esse processo que se deu aqui com o povo de Israel, né, contando com todo o povo de Israel, essas 12 tribos, se dá por causa que eles já vêm de lá do começo caindo. E agora, né, na verdade, o cativeiro, né, da Babilônia, o cativeiro da Babilônia é apenas o segundo cativo que o povo passou. O povo passa o primeiro cativo lá com os patriarcas, né, no período de Abraão, Isaac e Jacó. Aí vem ali o período
né, com Jacó, o período ali do primeiro cativeiro, né, das 12 filhos ali, e eles passam 430 anos cativo ali, né, no Egito, porém agora eles saem, mas agora eles voltam 70 anos cativo na Babilônia. Então, parece que eles não aprenderam, eles não conseguiram lidar com uma situação, eles não conseguiram se manter na presença de Deus, porém eles caíram, se desviaram ali do projeto de Deus para Israel, eles se desviaram, se separaram, gente, olha só, eles se afastaram, se separaram uns dos outros, por brigas políticas, brigas financeiras, eles se separam, cada um vai para um lado, né? E isso vai se definhando, a nação de Israel ela vai se definhando, e agora nós temos agora esse segundo cativeiro, e nós temos agora cidades destruídas, tanto, né, tanto Israel como Samaria, né, com a capital Samaria, com Israel, também foram pilhada, destruída, também foram conquistada, mas aqui nós estamos vendo o período também dos judeus aqui de Judá, que também foi pilhado aqui pelos babilônicos. Mas o interessante é que a promessa de Deus para o povo de Israel, para os judeus, foi que eles voltariam após 70 anos. Então, que depois de 70 anos eles passariam cativo, né? Eles ficariam escondidinhos ali, eles ficariam fora dos holofotes, né? Dos holofotes ali das nações, eles se tornariam um povinho agora prisioneiro, um povinho esquecido, mas Deus, no período, no momento certo, Deus traria novamente Israel e eles começariam uma nova reconstrução, eles começariam um período de glória novamente. Então, Deus agora chama, né? Deus agora chama o seu ungido, né? Deus chama o seu ungido que no período de 538 foi dado um decreto, né? Foi dado um decreto pelo Ciro ali, o rei, o grande, o Ciro, o rei da Pérsia, que Israel voltasse, que o povo de Judá, na verdade, voltasse para reconstruir o templo e reconstruir a cidade, né, gente? Então, em 538, essa decisão de construir, né, novamente o templo, e eles começam ali, juntamente com Zorobabel, que Zorobabel, na verdade, né, Zorobabel, nós vamos ver aqui, quem era Zorobabel, né? Zorobabel foi o governador de Judá que reconstruiu o templo de Jerusalém quando os israelitas voltaram do exílio. A construção enfrentou várias dificuldades, mas Zorobabel não desistiu. Deus o enviou alguns profetas para encorajar Zorobabel. Então, Zorobabel ele foi, né, esse filho, né, ou neto de Joaquim, que agora foi colocado como governador da cidade de Judá, cidade destruída, mas foi colocado e foi mandado ali por Ciro para reconstruir, para colocar tudo de pé novamente. Porém, em 530 do período do falecimento de Ciro, houve algo inusitado aconteceu. Os próprios samaritanos, que eram os israelitas, eles se levantaram contra Judá para impedir a construção. Então, olha só que interessante, os próprios irmãos, os próprios parentes, né, de sangue ali, se levantam contra eles para que eles viessem parar a reconstrução. E Zorobabel, infelizmente, Zorobabel, ele para a construção e fica mais ou menos 22 anos, né, 22 anos parado, esse tempo parado aí se deu lá de 530 a 520, mais ou menos 520, 522 aí, deu esse tempo aí. Então, 22 anos essa construção ficou parado ali e logicamente que Deus não queria isso, né? Deus queria que o povo voltasse para Jerusalém, para Judá, começasse a reconstruir. Primeira coisa que eles reconstruíram, nós estudamos isso na lição passada, né? Falamos sobre, nas lições passadas, falamos primeiramente sobre a reconstrução do altar, porque
a reconstrução do altar, ela se dá para que viesse, né, a animação, o avivamento acontecesse no meio do povo. Eles precisavam retomar, a primeira coisa que eles precisavam retomar era o culto, era a adoração, e sem altar não há adoração. Então, olha só, o que precisava ser reconstruído em primeira mão foi o altar. E assim eles fizeram, reconstruir o altar, começaram a prática dos sacrifícios, né? Voltando novamente os cultos, mas ainda faltava a construção do templo. E eles começam agora a reconstruir o templo, ou a construir o templo. E se dá mais ou menos nesse período aí. Reconstrução aqui também, ela encontra alguns empecilhos, alguns levantes, né? Muitas pessoas que não querem ver a obra, não querem ver a obra crescer, não querem ver o crescimento da obra, eles começam a se levantar. Na verdade, são pessoas que não querem trabalhar, eles querem apenas gozar daquilo que os outros fazem. Então, quando você fala de trabalho, quando você fala de desenvolver algum projeto dentro da obra de Deus, você vai encontrar pessoas que não vão querer colocar a mão na massa. E se você coloca a mão na massa, essas pessoas vão tentar impedir com que você desenvolva um bom trabalho. Então, olha só, o que aconteceu aqui foi que Zorobabel começa a reconstrução, mas os samaritanos que estavam ali, que, né, junto ali, quiseram impedir. Em primeira coisa, em primeira mão, eles queriam, junto com eles queriam se associar com eles ali na construção do templo, mas os judeus, como eram servos de Deus e tinham essa mente de que sabiam que eles não queriam nada com Deus, queriam somente construísse o templo e eles se apossassem do templo, colocando outros deuses lá dentro, outro tipo de adoração, eles impediram que eles viessem construir, ajudar a construir ali. Agora, você vê, eles não conseguiram se associar com os judeus, agora eles tentam parar, eles se levantam com cartas, com pedidos ali, manda ali, né, para Artaxerxes, né, manda ali para Xerxes carta, falando a respeito de que aquele povo estava construindo a cidade, e que aquela cidade ela tinha sido uma cidade mau e que a arrecadação, né, que os reis ali, o rei persa, os reis persas, né, tinham, elas iam parar porque aquela cidade, ela era uma cidade que não pagava os seus impostos. Então, eles mandaram cartas e, infelizmente, gente, eles encontraram essa dificuldade e, infelizmente, eles foram até afetados por essas dificuldades, tanto que eles pararam ali. Então, o quarto ponto aqui, os samaritanos se opuseram, né, abertamente, tá, contra o projeto da reconstrução. Então, primeira coisa que nós vamos ver, gente, primeira coisa que nós vamos ver, a reconstrução, toda reconstrução, ela, claro que você encontra dificuldades, né? Você encontra dificuldades, você encontra levantes, mas uma coisa você pode ter certeza, é através de obras de reconstrução, de trabalhos, principalmente quando você coloca no seu coração, Deus chama você para uma obra e você começa a desenvolver esse trabalho, e esse trabalho não é um trabalho fácil para fazer, é um trabalho difícil. E esse trabalho, ele vai demonstrar verdadeiramente quem é e quem não é. Então, a obra, né, essas obras, quando é muito difícil, ela esclarece, ela demonstra, ela traz à tona aqueles que são verdadeiramente fiéis a Deus, que querem fazer a obra de Deus, e aqueles que não querem. Então, de uma coisa nós temos certeza. Vamos aqui compreender na íntegra o que foi de bom, o que teve de bom aqui para essa reconstrução e para que houvesse também essa parada na reconstrução. Porque o que acontece? Eles encontraram dificuldade na reconstrução, mas o que eles conseguiram ver, enxergar aqui, quem era verdadeiramente os judeus que estavam a favor do templo, da reconstrução, e os que não estavam. Por quê? Porque a reconstrução,
ela trouxe à tona aqueles que queriam trabalhar e aqueles que não queriam. Então, olha só, nós já desenvolvemos trabalhos, né? Já fomos responsáveis por alguns trabalhos e nós encontramos muitas das vezes em meio ao trabalho que nós estávamos desenvolvendo pessoas que queriam aparecer, que queriam o holofote, gente. Então, olha só, pessoas queriam um lugar, queriam tomar o nosso lugar, queriam estar na frente do trabalho, mas aí quando viu que esse trabalho era espinhoso, quando se encontrou com um trabalho difícil, espinhoso, essas pessoas se mostraram quem eles eram, mostraram a cara verdadeiramente, né? E começaram a tentar pilhar, começaram a pilhar o trabalho, começaram a colocar pilha ali para parar o trabalho. Então é isso que nós vamos encontrar na obra. Nós vamos encontrar dificuldades, isso é normal, de você encontrar dificuldades na obra, só que você vai, dentro dessas dificuldades, você vai saber quem é quem na obra de Deus. Se as pessoas que estão do seu lado, elas querem verdadeiramente trabalhar e aqueles que verdadeiramente não querem. Porque você vê aqui que quando Zorobabel começa a reconstrução, os samaritanos que estavam ali junto com eles rapidamente se viraram contra os judeus, se viraram contra Zorobabel e os demais. E aí eles mostraram verdadeiramente a feição, a cara deles, quem eles eram na verdade. Mas os judeus permaneceram construindo, né? Depois, claro, depois de alguns anos, né? Depois de 22 anos que Zorobabel desanimou, porque, claro, isso é natural, gente, há um processo natural na vida do ser humano. Então, se você encontra, em muitos trabalhos que você desenvolve, você encontra alguns empecilhos, algumas dificuldades, algumas barreiras que acabam te impedindo, você vai acabar desanimando. Então, isso é um processo natural de desânimo. O desânimo vem, só que você não pode deixar esse projeto parado, você não pode encerrar o projeto. Por quê? Porque o projeto não é teu. A reconstrução da cidade de Jerusalém, a reconstrução do templo, do muro, do altar, das casas, da história de Jerusalém, não era do povo, era de Deus. Ele encontrou dificuldades, Zorobabel encontrou dificuldades, só que ele não deixou aquele projeto morrer. A fraqueza espiritual veio, o desânimo veio, eles ficaram um bom tempo parados, só que o projeto foi retomado quando Deus envia o profeta Zacarias e o profeta Ageu para ajudar na obra. Então, esses dois profetas vieram não somente trazer uma profecia, mas eles vieram ajudar na obra. Então, a construção, ela revela aqueles que só querem atrapalhar. Olha só, gente, a reconstrução, a construção, o trabalho, a obra, o suor, ele demonstra aqueles que só querem atrapalhar. Aqueles que só querem atrapalhar a obra, esses serão revelados aos líderes, à liderança, aos responsáveis. Então você não vai ficar escondido, você não vai se esconder por muito tempo. Então, se você não quer compromisso, logo logo a sua casa, né? Que Deus ele age, né? Age nos chamando ali para a reconstrução. Deus ele age aqui, né? Dentro dessa reconstrução, nos impulsionando, nos motivando cada vez mais a fazer a sua obra. Então, se você acha dificuldade, se você estiver achando dificuldade na obra, pode acreditar que Deus ele tem para você um novo projeto, uma nova história, beleza?